BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto sobre magnetismo. E para começar, eu já quero agradecer a presença da Ionara Rocha, que é a magnetizadora aqui da nossa casa, dentro desse projeto. Ionara, obrigada pela sua participação. O prazer é todo meu de estar sempre aqui. Está aqui conosco também o Luigi Rocha, que vocês já conhecem de outros programas. Luigi, obrigada pela sua presença. O prazer é meu, Natália. E também está com a gente hoje aqui o Daniel Moretti, que também é um dos magnetizadores aqui da nossa casa, o Broward Spirit Society. Daniel, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. E hoje nós vamos começar o programa agradecendo uma de nossas ouvintes, que é a Tereza Barros. Ela é de Campina Grande. E ela mandou pra gente um e-mail agradecendo sobre o nosso programa e na verdade somos nós quem queremos agradecer o contato que ela teve com a gente e vamos começar aqui respondendo as perguntas que ela fez. Ela pergunta se existe alguma outra fonte de pesquisas, né, nas redes sociais ou na internet. Sobre a nossa casa, Tereza, que, para ser sincero, eu não entendi muito bem se você estava perguntando sobre o Broward Spirit Society, você pode acompanhar a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/Broward Spirit Society. Lá você vai encontrar algumas informações sobre a nossa casa. E realmente uma das maiores fontes que a gente usa são livros. No Brasil, você pode pesquisar livros do Giacomello, que a Ionara depois pode dar algumas informações mais precisas aqui no nosso programa. E também alguns livros sobre Mesmer, Barão do Potê e outros magnetizadores aí que nós já citamos aqui nos nossos programas. E a outra coisa que a Tereza pergunta pra gente no e-mail é qual é o título do filme que a Ionara cita em um dos nossos programas, um filme sobre Mesmer. E o título do filme no Brasil, em português, é Mesmer, Magnetismo Selvagem. Você pode encontrar esse vídeo na internet, no YouTube, ou se você realmente quiser pesquisar o filme na versão original, é só Mesmer o nome, e aí você pode pesquisar Mesmer Movie English ou Mesmer Filme no Brasil, que você pode encontrar isso no Google sem problema nenhum. Caso realmente vocês, alguns ouvintes ou a própria Tereza tenham alguma dificuldade, pode entrar em contato com a gente no nosso e-mail e a gente pode tentar mandar o link para vocês. Bem, mais uma vez agradecendo a participação dos nossos ouvintes, nós recebemos alguns e-mails nesse mês, a Rejane também mandou um e-mail para a gente, agradecendo sobre o projeto, e mais uma vez eu reforço, somos nós quem agradecemos a presença de vocês e continuem mandando e-mails, mandando perguntas, tirando dúvidas, que assim o nosso programa só tem a crescer. Agora eu já passo a palavra a Ionara para nós darmos continuidade aí ao nosso programa e também, se ela quiser acrescentar algo para os nossos ouvintes sobre essas questões, por favor. Não, Natália, eu acho que você falou bem, eu só queria acrescentar que no YouTube existe ainda muitas palestras do Giacomello, algumas palestras minhas, da Ana Vargas, tem palestra também do Adilson Mota, que são bem instrutivas a respeito do magnetismo. E temos também o jornal O Vórtice, que é uma excelente fonte de divulgação do magnetismo e que vocês podem mandar um e-mail para Adilson Mota, se vocês quiserem, ou mandem para mim mesmo, a Natália vai dar o e-mail no final, e a gente manda para que vocês possam receber o jornal Vórtice todo mês por e-mail. Como é que se escreve, Ana? É Vórtice, é VORTICE. É muito interessante, tá, gente? Então fica aí a dica para quem está interessado em estudar um pouco mais sobre o magnetismo. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é, como a gente tem um trabalho também na nossa casa de sonambulismo, eu gostaria de dar algumas dicas e conversar sobre como a gente pode abrir um trabalho de sonambulismo na casa espírita. Por algum motivo, isso parece que tem assustado muito as pessoas. As pessoas falam, tem que ter muito estudo, tem que ter muita capacidade. E por isso que o sonambulismo não está
andando, né? Se desenvolvendo, porque as pessoas estão com muito medo desse trabalho. E eu gostaria de esclarecer alguns pontos, né? Claro, você sim deve ler uma obra a respeito do magnetismo. Você pode pegar, Jacó fez um trabalho muito legal, traduziu as obras de Deleuze, traduziu as obras de Barão de Dupé, né? E aí vocês começam lendo isso e depois vocês precisam, o que tem que acontecer é vocês fazerem testes para ver quem tem a predisposição ao sonambulismo ou não. Por que isso é extremamente importante? Porque nós precisamos resgatar também a mediunidade sonambúlica, que Kardec menciona no livro dos médiuns, né? E que ele, até numa passagem, quando ele está falando sobre os médiuns sonambúlicos especificamente, que ele está dando, né, descrições dele, ele fala do quanto é importante para a mediunidade ter um médium sonambúlico, porque facilita a mediunidade, até a mediunidade de vidência, porque o sonâmbulo, dependendo do sonâmbulo, ele pode ver o espírito, ele pode escutar o espírito, e é muito interessante isso, e nós precisamos parar um pouco com essa disputa boba dentro do movimento espírita, se deve ter magnetismo ou não, porque dentro do magnetismo tem algo chamado sonambulismo, que é extremamente importante para a doutrina espírita. Então, vamos trazer isso de volta, e não é muito difícil. Vamos lá, fase primeira, ter um bom magnetizador. E esse magnetizador, então, deve pegar alguns médiuns da casa e fazer alguns testes. Ele pode fazer pequenos longitudinais. Existem várias técnicas para se conseguir o sonambulismo. Uma das mais simples são longitudinais bem devagar. Pode ser ativante, pode ser calmante, e você faz essa movimentação do longitudinal repetitivamente, obrigada, Natália. Imagina. Bem devagar. E aí, quando der já a primeira vez que você fizer uns 15, 20 minutos, daí você então pode perguntar para a pessoa. Uma das perguntas que podem ser feitas é: você está dormindo? Se ela responder que sim, aí você já conseguiu um sonâmbulo, um médium, não um médium, mas você conseguiu um estado sonambúlico, né? Bem bom. Agora, se a pessoa diz não, aí você pode começar a fazer perguntas: o que você sente, aonde você está, e começar a guiar a pessoa, que supostamente ela pode ter uma facilidade de estar fora do corpo. Então, é muito comum quando a gente faz teste com as pessoas, depois de 20, 25 minutos de magnetização, a gente perguntar para a pessoa se ela está dormindo e ela ter dificuldade de responder. E daí, a gente não pode se assustar com isso. Você pode fazer uma imposição na área do laríngeo e dizer para ela: você vai conseguir falar. Tente que você vai conseguir falar. E a pessoa tem uma certa dificuldade, mas ela acaba conseguindo falar. E você perguntou onde ela está, né? Você começa como se fosse um doutrinador, né, dentro da reunião mediúnica, guiando, né, aquele sonâmbulo para saber onde que ele está, o que está acontecendo, o que ele está sentindo, tá? Isso a gente vai encontrar, a gente já fez vários testes aqui na nossa casa. A primeira coisa que a gente tem que entender é que cada sonâmbulo pode ter uma especialidade bem única daquele sonâmbulo, né? Então, tem sonâmbulo, por exemplo, que tem uma facilidade para ver os corpos, tem sonâmbulos que não, tem sonâmbulos que conseguem ver processos obsessivos, tem mais facilidade para conseguir processos obsessivos. Mas o primeiro teste que deve ser feito é esse. Você deve perguntar à pessoa onde ela está,
o que ela está sentindo, conversando com ela. E depois você pode, então, pegar uma pessoa, um voluntário, e dar a mão para aquela pessoa. E esse voluntário, o sonâmbulo, entra em contato com ela, e aí você pergunta se a pessoa consegue ver o corpo daquela pessoa, se a sonâmbula consegue ver se tem algo de errado com aquela pessoa e aonde está esse erro. E se a sonâmbula tiver essa faculdade, ela consegue ver exatamente no corpo daquela pessoa onde existe um problema. E isso é extremamente importante para ajudar os magnetizadores da casa que estão aplicando passe. Porque eles podem, depois, no futuro, tá, gente? Quando começa, é melhor não divulgar para ninguém do lado de fora da casa ainda. Quando começa, você pega uma pessoa lá do centro mesmo para ir testando os sonâmbulos, tá? E eu vou me desculpar porque eu esqueci de um dos primeiros passos que é extremamente importante, que é a conexão com o sonâmbulo que deve ser estabelecida no princípio, que é a relação fluídica. Os magnetizadores do passado, a primeira vez que eles iam magnetizar um sonâmbulo, eles gastavam mais ou menos 10 minutos para estabelecer uma conexão com o paciente. No nosso caso, que nós estamos falando aqui na noite de hoje, é com o sonâmbulo, né? E daí, quais são as técnicas? Bom, existem algumas, vou citar uma, por exemplo. Existe uma técnica de conexão que você pega o dedão do magnetizador e você encosta no dedão do paciente e daí você segura ali por um tempo e depois você pega o outro dedão da sua mão e coloca na testa do sonâmbulo. E ali você gasta um tempo até você sentir que você conseguiu uma conexão com aquele sonâmbulo. Aí depois disso é que você começa a aplicar o passe. Ou seja, essa conexão, quando ela não é estabelecida, acontece algumas coisas. Número 1, dificulta o processo sonambúlico, porque você não conseguiu fazer com aquela pessoa uma conexão. Então, dificulta e demora mais. Quando você usa o mesmo sonâmbulo algumas vezes, aí você já não precisa mais de tanto tempo nessa conexão, porque já é uma conexão estabelecida, tá? E aí você começa, então, depois disso, depois de tudo que eu falei, a casa espírita, então, começa a pegar os médiuns da casa, pode começar com os médiuns e irem testando uns aos outros. E aí depois vocês abrem o trabalho, se for o caso, né? Levando sempre aquela pessoa ao estado sonambúlico e podem até fazer perguntas, né? Porque supostamente a pessoa vai ter uma lucidez maior de quando ela está no transe. Você pode começar a fazer perguntas sobre chakras, perguntas sobre doenças, e aí devagarzinho vai se treinando os sonâmbulos. E nisso nós podemos então fazer o quê? Trazer de volta a mediunidade sonambúlica, que está muito quase ninguém, nenhuma casa espírita trabalha com a mediunidade no sonambulismo. Está esquecida já, né? Está esquecida, é uma mediunidade tão linda. Há pouco tempo atrás nós fizemos um teste com uma médium da nossa casa. E é uma médium que já trabalha dentro da mediunidade há muitos anos. E a gente fez um teste com ela dentro do sonambulismo e ela ficou assim, uau! Ela nunca viu um transe daquela forma, da forma que é feito o sonambulismo. É uma coisa muito linda, muito bonita. E ela, que já é médium há anos na casa espírita, ficou extremamente impressionada com o fenômeno
do sonambulismo. E o quanto ela consegue alcançar dentro desse trabalho. Que é uma coisa até então desconhecida pra ela, não é? E foi uma médium que ela conseguiu pela primeira vez, ela até então não sabia, se ver completamente fora do corpo. Uau. E ela Completamente. começou a sentir, o corpo começou a sentir o que Kardec fala na pergunta 425 do Livro dos Espíritos, que o corpo se separando do espírito, ele começa a sentir sensações de catalepsia. Uhum. E ela começou a sentir isso, ela ficou um pouco assustada, claro, né? Mas foi uma sensação... E ela teve também convulsões, né? O corpo tremia inteiro e ela dizia, nossa, que coisa mais estranha, porque parece que a minha mente está achando tudo isso extremamente estranho. E eu estou me vendo de fora, não sou eu que estou tremendo, porque eu estou aqui vendo o meu corpo tremer e eu não consigo fazer o meu corpo parar de tremer, de ter convulsões. E também, falando aqui também, continuando aqui na pergunta 425 do Livro dos Espíritos, Kardec menciona que, para você saber se o médium realmente entrou no estado de sonambulismo, depois que ele volta, ele tem um esquecimento de tudo que aconteceu. Uhum. Ele não lembra absolutamente de nada do que aconteceu. Quando ele entra realmente nesse estado profundo de sonambulismo. Ele vai dizer, vai falar sobre as doenças, né? Se essa for a capacidade dele. Vai falar muitas coisas. Ele vai começar a enxergar as coisas com os olhos do espírito. E quando ele volta, ele não tem lembrança absolutamente de nada. A gente teve uma sonâmbula assim também. A gente já trabalhou com uma sonâmbula aqui na nossa casa que era completamente inconsciente, no qual ela não lembrava de absolutamente nada que estava acontecendo. Mas isso é uma regra absoluta, não? Ou seja, se a pessoa lembra de alguma coisa, significa que ela não entrou em sonambulismo profundo? Olha, Daniel, isso é uma pergunta que há controvérsias, porque de acordo com os livros dos magnetizadores do passado, eles são bem taxativos em dizer que não há lembrança, tá? Mas existem algumas obras que dizem que se o magnetizador quiser que ele lembra, aí ele lembra, né? Então, por exemplo, se eu estou magnetizando, no final do transe, o magnetizador dizer para o sonâmbulo, você vai se lembrar de tudo o que aconteceu. Aí há a possibilidade aí dele se lembrar, né? O que nós temos que levar em consideração é o seguinte, como nós estamos começando, trazendo de novo essa questão do sonambulismo de volta, eu não acredito que não exista o sonambulismo se houver lembranças. O que eu acho é que um dia a gente chega lá, de conseguir um sonâmbulo, de trabalhar com sonâmbulos mais inconscientes. Mas eu não consigo tirar, por exemplo, os benefícios e dizer, não, isso não é sonambulismo porque a pessoa se lembra de alguma coisa. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu acho assim que continua sendo sonambulismo, talvez não um transe tão profundo como eles conseguiam antigamente e que um dia a gente vai chegar lá. Mas que, mesmo que a pessoa se lembre, eu acho que ainda as questões sonambúlicas. Pode ser também que o sonâmbulo tem que desenvolver dentro desse processo, igual o médium desenvolve dentro da mediunidade. Nesse teste que nós fizemos com essa médium primeiro, ela lembrou, depois que ela voltou, ela lembrava de tudo. Mas ela teve sensações e reações físicas que Kardec e os magnetizadores do passado falavam que as pessoas tinham. Né? A catalepsia dos órgãos, né? Então, quando isso acontece, ela começa a tremer. E quando ela vai... E quando você toca no médium sonâmbulo, ou ela dá a mão a alguma pessoa e ela vai ver alguma coisa na pessoa, ela começa a tremer de novo. Na hora que ela para de ver, ela não treme mais. Foi um fenômeno interessante que nós presenciamos. A convulsão inteira do corpo e depois ia passando. Ou seja, eu acho que aí que está a beleza, né? É as pessoas deixarem de ter medo e começar ela mesmo experimentar o sonambulismo. Qual que é
um dos problemas. As pessoas têm, eu tenho medo. Medo de quê? Eu tenho medo da pessoa não voltar. Como assim? É muito fácil. Você dá dispersivos na pessoa, dá bastante transversais no frontal. Dispersivos bem rápido, dá um sopro. E a pessoa geralmente volta. Nós nunca tivemos um problema onde um sonâmbulo teve trabalho de voltar. Né? Às vezes ele fala, eu não quero voltar, mas aí você dá o comando, você volta, você assopra. Então, quer dizer, são medos que o movimento espírita tá, e muita gente que trabalha com magnetismo, que tem que ter cautela, mas está com excesso de cautela. Porque comece a experimentar. Porque a doutrina espírita precisa do sonambulismo, precisa da mediunidade do sonambulismo. Ela nasceu dentro da mediunidade do sonambulismo. E nós estamos com um problema sério dentro da doutrina espírita, que é a relação do animismo. E o sonambulismo não acaba com o animismo, né? Pode existir animismo aí dentro do sonambulismo, mas ele dificulta. Até porque quando você recebe uma imposição de mãos, até mesmo numa reunião mediúnica, aquela imposição, ela facilita o processo. Mesmo que você ainda não seja um médium sonâmbulo. Agora, vocês imaginam que maravilha quando for trabalhar num desenvolvimento mediúnico e for fazer testes para ver quem é o sonâmbulo. E aí, dentro de uma reunião mediúnica, você magnetiza um sonâmbulo, deixe ele ali assistindo uma reunião mediúnica, né? Ou auxiliando ele a partir do momento que ele entra em processo de sonambulismo. Ninguém faz isso, ninguém experimenta, ninguém pesquisa. E aí nós estamos fugindo, nós estamos perdendo essa maravilha que é a mediunidade sonambúlica. A doutrina espírita é muito citado dentro da doutrina espírita o quanto a doutrina espírita segue a ciência. Só que às vezes a gente se perde, a gente se deixa enganar por não seguir a ciência. O que a ciência faz muitas vezes? Testes. A ciência não é baseada em teste, ela é baseada em observação, ela é baseada em pesquisa. Então, vamos fazer a pesquisa antes de dizer que algo funciona, não funciona. Vamos pesquisar, testar, ver o que funciona e o que não funciona antes de ter o medo. Porque quando você perde a oportunidade de agregar um item tão importante quanto o sonambulismo dentro de um trabalho mediúnico, dentro de um trabalho da casa espírita, todo mundo perde. Não é só a casa que está perdendo, é quem frequenta a casa, é o movimento todo. Porque você fazendo os testes e você conseguindo atingir objetivos, você faz com que outras pessoas também façam a mesma coisa. Mas não é isso que o Kardec fez? Se Kardec não tivesse esse princípio, talvez a gente não teria doutrina espírita hoje. Exato. Exatamente. O princípio do quê? Da observação. Eu não estou dizendo vai lá e abra sem responsabilidade um trabalho de sonambulismo. Não, eu falei, faça teste. Nós temos aqui um dos trabalhos de sonambulismo que nós temos, aliás, o trabalho de sonambulismo que nós temos na nossa casa, foi um trabalho que foi testado durante 1 ano. Que é um tratamento à distância que a gente faz usando o magnetismo. O Daniel pode falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, que ele faz parte, né? Ele é um dos magnetizadores. Você quer explicar, o Daniel, como é que é a dinâmica desse trabalho? Sim, inclusive, esse foi exatamente o motivo que eu fiz a pergunta, né? Sobre a lembrança, o completo esquecimento, né? Quando o sonâmbulo retorna. Porque nesse trabalho que a gente faz... Na verdade, o objetivo é que o sonâmbulo se lembre, né? Mas o processo de colocar a pessoa no sonambulismo é exatamente o mesmo. Transversais, focando... Longitudinais. Longitudinais bem devagar, focando mais no frontal e no gástrico. Mas nós precisamos que o sonâmbulo se lembre, entendeu? Então, exatamente o motivo da minha pergunta. Não sei se... Neste trabalho, o sonâmbulo simplesmente não vai até o nível mais profundo do sonambulismo, ou se pela natureza própria do trabalho que ele se lembre. Eu acredito que seja a segunda opção, né? E como que é a dinâmica? Por que vocês precisam que o sonâmbulo lembre? Bom, isso é um trabalho de pessoas que vêm aqui na casa, fazem um tratamento para outra pessoa, pessoas que não podem estar presente na casa, né? É um tratamento à distância. Exato. Ou seja, vem aqui uma pessoa que tem um parente no Brasil,
que obviamente não pode vir aqui tomar os passes e tal. Então, essa pessoa passa por 5 a 6 semanas no grupo, né, o grupo do Evangelho, do atendimento à distância. A pessoa toma o passe pela pessoa que está sendo tratada e depois marca-se uma data e o atendimento é feito especificamente para aquela pessoa. A médium se conecta à distância, né? Isso é um trabalho, obviamente. A sonâmbula, né? A sonâmbula se conecta com a pessoa sendo tratada, uma coisa que também tem muito auxílio da espiritualidade, porque é com bastante antecedência, há uma preparação e tal. E aí quando ela consegue a conexão, eles começam a descrever se está vendo algum problema espiritual, alguma obsessão, algum problema físico, exatamente como a Ionara descreveu. Estou vendo alguma coisa no estômago, estou vendo alguma coisa em tal lugar. Aí nós vamos guiando a médium e vamos também auxiliando com o magnetismo. Isso. Então, se a pessoa fala, vejo uma mancha no estômago, aí o magnetizador ajuda também. Exato. Vai fazendo perguntas com o objetivo de fazer a médium se aprofundar. Talvez o problema não seja nem onde ela está vendo, talvez seja presta atenção se há alguma ligação com alguma outra coisa, se você vê alguma entidade por perto, ou seja lá qual for o caso, né? É um trabalho meio investigativo também, né? Uhum. Até a gente tenta chegar sempre à causa do problema e aí tratar, né? Porque tratar sintoma é fácil, né? O problema é achar a causa. E aí, como que vocês tratam? Por exemplo, a sonâmbula diz, a pessoa está lá no Brasil, a sonâmbula diz, é o estômago dela que está com um problema. O que acontece? O magnetizador que magnetiza? Então, os casos são bastante variados, né? Muitas vezes é exatamente o que acontece. Nós ajudamos diretamente com o magnetismo. Agora, em muitos outros casos, na verdade, um pouco parecido com algumas reuniões mediúnicas, que parece que a espiritualidade só precisa de nós ali pelo nosso fluido, que quase eles que fazem todo o trabalho, em alguns casos. Uhum. Às vezes a médium está ali e a gente pergunta, né, como nós podemos ajudar da melhor maneira possível. Eles falam, não, vocês já estão ajudando demais. Com a doação fluídica. Exato. Então é bem variado o trabalho, sabe? Tem casos que é tratado quase que unicamente magneticamente e tem outros casos que é simplesmente estando ali o fluido animal da médium. A médium, uma coisa muito interessante também é que em quase todos os casos a médium sempre relata coisas do tipo, mas eu tenho horas que eu vejo de fora e tem horas que eu vejo em mim. Ou seja, parece que a médium está acoplada ao paciente. A sonâmbula, né? Desculpa. A sonâmbula está acoplada ao paciente e vê, ora ela vê de fora, como se ela estivesse assistindo o que está acontecendo, e ora ela vê nela própria, sente as dores, sente as sensações. Uhum. Isso. E isso foi um trabalho que foi pesquisado, né? Olha, não foi um trabalho que a gente leu no livro e fez igual, né? Esse foi um trabalho que foi sendo exatamente o que a Natália falou, foi sendo uma observação, foram se observando as capacidades da sonâmbula, foi evoluindo até hoje chegar aonde chegou, que eles chegaram à conclusão de que poderiam tratar à distância alguém pela capacidade que a sonâmbula tem. Isso nós conseguimos através da observação, através da pesquisa. Então, a gente gosta muito de receita pronta do bolo, sabe? Só que às vezes a casa espírita precisa de um pouco mais de um espírito de pesquisa, de pesquisador mesmo, porque nem Kardec fechou a mediunidade, existem várias possibilidades, e a mediunidade sonambúlica tem possibilidades assim maravilhosas, como acontece aqui na nossa casa, de tratar
pessoas ao tratamento à distância, como acontece também aqui na nossa casa de ajuda aos magnetizadores, né? Nós tivemos um caso de Parkinson, onde nós trabalhamos com uma sonâmbula inconsciente, e a sonâmbula inconsciente viu um problema, né? Um congestionamento, imagine, na perna da pessoa. Bom, essa palestra está no YouTube, se vocês quiserem assistir depois. Foi num dos encontros de magnetizadores que eu falei dessa sonâmbula e falei desse tratamento de Parkinson, enfim. Mas olha, eu quero que vocês abram o campo, os nossos ouvintes, para perceber a maravilha e o quanto nós podemos utilizar essa maravilha que é o sonambulismo. Saindo um pouco da psicofonia, da psicografia e abrindo o campo aí para mais pesquisa. Mas tipos de mediunidade, né? Por exemplo, nas casas espíritas nós só vimos hoje o quê? Psicofonia e Psicofonia e psicografia. Tem tantas outras mediunidades, claro, né? O grupo, igual você falou, Ionara, o grupo começa estudando as obras básicas e vai desenvolvendo ali dentro uma amizade, uma união. E o dirigente desse grupo, ele tem que ter o espírito de pesquisa para poder trabalhar com cada um dos médiuns. É um trabalho trabalhoso de você olhar cada um deles. Cada capacidade. Paciência. Porque quando a pessoa chega na reunião mediúnica, o que ela quer fazer? Ela quer comunicar. Ela quer dar passagem para espírito. Entendeu? Então, isso é um trabalho de muita paciência, entendeu? Se você tiver condição de colocar 2 ou 3 doutrinadores na mesma reunião, para ir observando os médiuns e cada um deles, e trabalhando individualmente com cada médium, e vendo, ou fazendo assim, uma semana um tipo de mediunidade, outra semana outro. Essa semana a gente vai fazer psicofonia, essa semana a gente vai fazer psicografia, essa semana a gente vai fazer sonambulismo, essa semana a gente vai fazer isso. E a gente desdobramento, emancipação, e a gente vai fazendo, você vai descobrindo. Entendeu? Só para adicionar mais um comentário aqui sobre essa cautela, né, que você falou no começo e sobre o que o Luigi acabou de falar. Só para o pessoal não pensar, mas o povo lá do Broward tá, sabe, brincando com coisa que eles não conhecem. Não é bem assim. Esse trabalho que a casa faz do atendimento à distância, o Alexandre e a Luana, que o Alexandre é o diretor desse trabalho, eles já estão fazendo isso já acho que uns 6 ou 7 anos. Ou seja, eles têm bastante experiência com isso. Não chega a ser 6 anos que nós abrimos a casa, 5, e quando nós abrimos eles começaram a fazer o teste. Então tem mais ou menos uns 4 anos e com sucesso. Sim. Então. E sem medo. Exato. Então já é uma coisa que vem se desenvolvendo há um tempo, não é uma coisa assim que foi... Da noite pro dia. Exato. E depois de um tempo que eles já estavam nesse trabalho, eles começaram a expandir, trouxeram eu e a Márcia, e o projeto é sempre continuar testando novos médiums, né, para descobrir quem tem as capacidades sonambúlicas e continuar expandindo o trabalho cada vez mais. É isso mesmo. E, de novo, né, Daniel, quer dizer que precisou de ter coragem. Eu estava muito no princípio desse trabalho do Alexandre, eu também comecei junto com eles, e eu vi que ele foi levando a sonâmbulo, foi desenvolvendo a sonâmbulo até chegar onde a gente chegou. Ou seja, só para ele desenvolver esse tratamento foram 1 ano de pesquisa e 1 ano de treinamento. Toda sexta-feira eles treinavam e faziam. E no princípio foi interessante, porque ele pegava vários casos do magnetismo para ver o que a sonâmbula conseguia ver, passava técnicas para gente, para depois eles implementarem o tratamento à distância. Então, foi 1 ano de observação. Então, comecem a observar, gente, comecem a pesquisar, não tenham medo do sonambulismo. O sonambulismo pode ser, né? Não é uma mediunidade, é uma capacidade anímica, mas ele também pode servir da mediunidade, que seria a mediunidade sonambúlica. Eu acho que a gente já está ao fim, né, Natália? Já estamos acabando, como sempre, o assunto vai se alongando, fica interessante e a gente não para.
enfim, fica sempre o gostinho de quero mais. É um projeto aqui, esse nosso projeto do podcast sobre magnetismo também é um projeto que começamos aí há 6 edições e não temos previsão de acabar. Então, vamos estar sempre aqui para vocês, para os nossos ouvintes. Eu quero só ressaltar que eu agradeci a Rejane no começo do programa, mas eu não citei o sobrenome dela, foi aí realmente uma falta de atenção minha. Então, Rejane Silva, obrigado pelo seu contato, obrigada pelo e-mail que você mandou para a gente. Tá aí mais uma edição. Bem, gente, eu quero começar agradecendo todos vocês, Luíde, Onara, Daniel, obrigada pela participação de vocês. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Obrigado. E eu vou deixar aqui mais uma vez o nosso contato, o nosso e-mail, que é o podcastbss@gmail.com. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar sobre algum tema específico, manda e-mail pra gente, entre em contato conosco e também acessa a nossa rede social, o facebook.com/Broward Spiritist Society, que é lá que vocês sempre encontram as nossas informações e os nossos vídeos e áudios e tudo isso. Muito obrigada, eu sou a Natália Mota. Eu sou o Erton Filho. E até a próxima.